Olá. Não. Olá, boa tarde. Carolina está aqui com a gente, Andresa, Priscila, Luana, sejam bem-vindas. Boa tarde para vocês. Estamos aqui na Educare, na escola. Boa tarde. Então, estamos esperando, a Marise, Manuela entrou também, Rita da Mata. Marise está chegando, Marise Guarani, estamos esperando ela entrar. É um prazer recebê-los aqui na escola. A escola é esse espaço de encontro, de trocas, de reflexão, de alegria, de diversão. E nós sabemos também que é um espaço de muito trabalho, porque é um desafio construir os caminhos do cotidiano da escola, porque esses caminhos não estão já dados. Por mais que esse cotidiano seja planejado, ele é construído ali em ato com os educadores, que são todos aqueles que fazem parte desse espaço, desse cenário, com as crianças, com as suas famílias e entre elas. Nós estamos aqui hoje para uma conversa diante desse desafio, né? Trazer questões que nos permitam refletir sobre a maneira como nós estamos construindo com as crianças esse diálogo sobre os diferentes modos de vida das diferentes culturas que dizem da nossa história. E o nosso objetivo aqui hoje é problematizar o nosso campo de trabalho, que é o campo da educação, a partir da nossa prática, e refletir nessa direção de promover uma educação que respeite a diversidade, um espaço onde as diferenças tenham lugar. Né? Marise está chegando, vamos aguardar. Ela está chegando, está entrando, gente. Marise Guarani, ela é professora de História, doutoranda em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Ela é coordenadora também do Instituto dos Saberes dos Povos Originários Aldeia Jacutinga. E ela é presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã. Marise vai estar aqui hoje com a gente, contribuindo com essa conversa, para que a gente possa refletir sobre a nossa prática de trabalho com as crianças pequenas. E logo depois, gente, às 19 horas, ela vai participar de uma outra live. Então, podemos acompanhar a Marise quando terminarmos aqui. Ela está chegando. Então, enquanto a gente espera a Marise, vamos conversar um pouquinho como é que nós chegamos, né, a esse laço de trabalho com ela. Né? Nesse tempo de isolamento social, o desafio vem sendo pensar a escola diante da sua especificidade, né? Ou seja, seguir possibilitando e valorizando o processo de interação. Só que nós sabemos que isso é um desafio. E diante desse desafio, nós nos deparamos com muitas questões, né? De que maneira manter viva a escola em tempos de pandemia? De que maneira seguir zelando pela concepção de educação e de escola que nós sempre sustentamos diante dessa nova situação que estamos vivendo e que nos convoca a repensar a cada mês as nossas estratégias de conexão com as crianças pequenas. Nós sabemos que a escola não é somente o espaço em si, mas ela é também
esse lugar outro, para além do ambiente das relações familiares, que convoca as crianças a experienciarem esse desafio que é a relação com o outro. E diante dessas questões, né, desse desafio de refletir sobre o lugar da escola na relação com as crianças pequenas e suas famílias, nesse momento qual nós estamos atravessando, nós retomamos o projeto que havíamos estruturado com as crianças em fevereiro, que foi o projeto O Brincar Nesse Quintal, uma proposta que surge com base na cultura do brincar, que está diretamente ligada ao tema natureza e sociedade. Nós já estávamos envolvidos nesse projeto em fevereiro, né? Toda a equipe, os professores, os gestores, as crianças, as famílias, e nós começamos então a tecer o espaço com as escolhas dos livros de literatura infantil, isso lá em fevereiro, né? Com as cirandas, com a construção dos brinquedos, e decidimos então na pandemia seguir com essas construções nos encontros online, uma ou duas vezes por semana, dependendo da faixa etária e do interesse das crianças. A ideia é levar um pouco dessas vivências que foram construídas na escola para o ambiente familiar das nossas crianças. E com isso, a partir dessa ideia, nós decidimos então começar plantando com elas, para que elas pudessem observar o crescimento das sementes, para que elas pudessem ir falando sobre o que elas estavam observando, sobre o cuidado com essas sementes, e inserindo um elemento que a gente considera fundamental nesse processo de interação, que é o tempo, né? O tempo de esperar germinar, crescer, cuidar e colher, porque tem situações que precisam de tempo e nós estamos precisando esperar, né? E com isso nós fomos enviando através de vídeos, né? Mas fizemos online também com elas algumas receitas para que as famílias pudessem fazer com as suas crianças, para que elas pudessem ir observando o tempo de cocção dos alimentos, as suas transformações, que pudessem participar também da elaboração das listas do mercado para a compra dos ingredientes, da seleção desses alimentos, e fomos nesse percurso construindo essas vivências dinâmicas, pensando, esse é o desafio, pensar nessas vivências dinâmicas, enviando vídeos também com brincadeiras diversas, de diferentes estados e culturas, muitas brincadeiras que têm sua origem na cultura indígena. Construímos brinquedos, como sempre fizemos no cotidiano escolar, porque nós entendemos que brincar não é consumo, brincar é criar, é construir diferentes possibilidades diante da diversidade de significações que são produzidas por esse ato, né? Ouvimos também muitas músicas com diferentes ritmos, histórias de diferentes culturas, o teatro com os seus ritos e mitos, e nesse percurso nós começamos a pensar sobre o tema da cultura indígena. Então, todo esse processo construído na relação com a natureza nos levou à cultura indígena, a refletir sobre determinados valores que nós consideramos fundamentais, como o respeito e cooperação, né? E uma questão muito importante surgiu nas nossas reuniões de planejamento, né? Uma questão que eu considero assim legítima, fundamental, porque diz da sensibilidade do professor em se perceber diante de um universo desconhecido, né? Porque é necessário refletir de que maneira nós vamos construir essas vivências dinâmicas na relação com as crianças, de que maneira nós podemos ir estabelecendo esse diálogo com elas sobre os diferentes modos de vida das diferentes culturas que dizem que fazem parte da nossa história. E ligada a essa pergunta surgiu uma outra também muito importante, né, que foi em que momento estabelecer esse diálogo com as crianças. Somente no ensino fundamental? É possível na educação infantil?
e as questões já estavam ali com as crianças, elas foram surgindo dessa relação com a natureza, à medida que elas foram cuidando das sementes, à medida que elas foram preparando a terra para o plantio. Então foram perguntas, né, importantes que vieram a partir das hipóteses que as crianças começaram a formular e perguntas também fundamentais que vieram pelas vozes dos professores, né? Como criar essa vivência dinâmica, esse contexto com as crianças, explorando esses diferentes modos de vida, essas diferentes culturas. E nós decidimos, então, iniciar pela literatura infantil, né, através de uma história muito bacana, uma história de uma criança indígena que decide cuidar das sementes que estão doentes, e ela ouve um relato do pai, o pai conversando com a mãe, dizendo que aquelas sementes elas não serviam para plantar. E isso que essa criança escuta através de uma conversa familiar abre para ela ao universo da pesquisa, faz com que ela fique cada vez mais atenta às conversas na aldeia. Então foi partindo dessa história, que é o Sopro da Vida, eu super indico para vocês, né? Uma história escrita por Kamudan Wapchana, é uma história belíssima, e a partir desse contexto que já estava ali, nas conversas das crianças, nas nossas conversas, nos planejamentos, nós procuramos a Marise, porque a Marise é alguém que fala desse lugar, alguém que fala afetada pela sua própria cultura, que, como ela diz, é um lugar de luta pela existência dessa cultura, né? É fazer existir o que durante anos vem sendo negado. E ela então veio até a escola para uma roda de conversa online, muito importante, né, para colaborar na construção do cotidiano escolar com as crianças, porque de que lugar nós vamos falar da cultura indígena? Ela está... E foi muito importante a colaboração dela, a participação dela nessa roda de conversa. A Marise chegou. Olá, Marise. Boa tarde. Olá. Seja bem-vinda. Entrou? Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Mais uma conversa, né, que nós estamos promovendo para que a gente possa falar desse grande desafio por uma educação que respeite a diversidade. Antes de você entrar, eu estava aqui conversando com as pessoas, dizendo como nós chegamos a esse laço de trabalho, né, a partir de questões que surgiram ali no momento de planejamento, no cotidiano, na relação das crianças com a natureza, com o plantar, e nós fomos até você para que você pudesse colaborar com a gente, né, nesse trabalho que é um grande desafio. Estava dizendo aqui para as pessoas que foi muito importante essa primeira roda de conversa, porque nos possibilitou ampliar o nosso universo de conhecimento a respeito da cultura indígena, e muito importante também porque afetou as nossas vidas, de cada um de nós educadores, né? E essa live hoje é efeito desse primeiro laço de trabalho. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui para as pessoas, falasse um pouco do seu percurso, nos contasse um pouquinho de seus projetos de trabalho. Vou deixar a palavra com você. Então, boa tarde a todos e todas, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Escola Educare, a coordenadora pedagógica Isabel Fernandes, por sua sensibilidade com esse tema, a professora Priscila, do Laboratório de Matemática, pelo convite, né, inicial, onde a gente teve aquela primeira conversa, que foi muito, muito enriquecedora, inclusive para mim.
e também a equipe pedagógica, né? Para a gente poder falar sobre esse tema. E agradecer também todo o corpo docente, os discentes, os alunos, né? E também a toda a comunidade escolar, né? Essa, na verdade, é a grande família da Educare, né? E eu vi com muita satisfação, né, essa iniciativa da gente poder inserir no debate pedagógico, não o folclorismo, né? Não o currículo turista, como adverte o Torres Santomé, que trata as culturas subalternizadas. E sempre sendo subalternizada pelo eurocentrismo, né? Que permeia ainda o currículo, infelizmente, da grande maioria das universidades e das escolas. E também essa forma superficial, que também é sempre colocado quando se fala na questão indígena, quando se fala na questão negra, quando se fala sobre a questão das mulheres. Então, trazer esses elementos, né, fundantes da cultura e da sociedade brasileira, com esse respeito e essa dignidade que os povos originários dessa terra merecem, me impacta positivamente. E eu quero começar me apresentando. Eu sou professora há quase 33 anos, já passei desde o jardim até a faculdade dando aula. Sou professora da Rede Estadual de História e da Rede Municipal de Caxias, onde eu vou fazer 28 anos agora em março, próximo março, né? Eu sou mestre em Educação para as Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutoranda em Educação pela UF. O meu objeto de pesquisa são as escolas indígenas do nosso estado. E sou primeira coordenadora do Instituto dos Saberes dos Povos Originários, Aldeia Jacutinga, aqui em Duque de Caxias, e presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã. Então, essa é o meu currículo, né? E sou indígena, sou guarani e sou do contexto urbano. Então, já vamos começar a desconstruir os estereótipos. Essa coisa de dizer que indígena é só aquele que nasce na aldeia, indígena é só aquele que está na aldeia. Hoje, 40% do povo indígena vive na cidade. Então, isso é algo que é importante colocar, porque senão fica sempre aquele estereótipo. Antes da chegada dos europeus aqui, nós nem tínhamos aldeamentos fixos, né? Nós sempre fazíamos essa rota sazonal a partir do momento que você tinha um escasseamento da comida ou até mesmo para deixar a terra descansar. Né? Essa sempre foi a nossa preocupação, né? Com a nossa mãe terra. Então, eu gostaria de trazer uma pergunta, né? Uma questão que eu considero assim, relevante para dar o tom das nossas abordagens aqui hoje. Você trouxe essa questão na nossa roda de conversa e nós achamos assim, impactante começar refletindo, né, sobre esse elemento que você trouxe lá na nossa primeira roda de conversa online, que foi sobre essa exclusão, né, essa exclusão lá na partida pela maneira como a nossa história foi e ainda é contada, a história do nosso país, né? Porque ainda hoje nós verificamos narrativas da nossa história por essa perspectiva do descobrimento do Brasil. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui que descobrimento é esse, né? E quais as consequências desse equívoco, a maneira como a nossa história é contada já na partida para os povos originários. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Tá, então eu vou começar colocando para você, né, que quando... porque
falar sobre essa questão nos remete, antes de qualquer coisa, mostrar como é que esse currículo ele é construído, né? Então, eu, apesar de ser indígena, eu nasci na cidade. Então, eu estudei nas escolas daqui, do Juruá, que é o não indígena, né? E eu aprendi como todas as crianças aprendem. E quando eu amadureci como cidadã, né, ciente dos meus deveres, dos meus direitos, eu passei a perceber com uma grande preocupação todas essas inverdades, né, que durante muito tempo eu mesmo acreditei, por ser criança e por achar que a escola tinha toda a verdade absoluta. E a primeira delas é exatamente essa história contada pelos colonizadores, né? Cujo primeiro ato é o descobrir o Brasil. E, na verdade, a verdadeira história desse processo, ele vem de um período em que a Europa estava numa situação econômica muito séria, onde, devido às sucessivas guerras naquele continente, com mais problemas de uma grande seca que se abateu sobre a Europa, com a questão da peste, né, bubônica, que dizimou 1/3 da população europeia na Idade Média. Todo esse processo, no final da Idade Média, começou a fazer com que, e mais as invasões mouras que existiam, por exemplo, entre Espanha e Portugal. Isso fez com que Portugal se transformasse num Estado, foi o primeiro Estado nacional, e ele vai começar a ter necessidade de buscar comércio. E ele vai chegar até as especiarias, que eram, claro, artigo para as pessoas ricas. E ele vai começar a construir esse processo de comercialização dessas especiarias. Foi assim que eles se lançaram no mar e foi assim que eles chegaram até aqui. Mas essa história, a história de querer dizimar povos para poder, ou subjugar povos para poder construir uma economia, não é uma história bonita para se contar, né? Então, você precisa construir uma história que mostre uma parte romantizada desse processo. E aí, a primeira coisa que eles vão fazer quando eles chegam aqui, e tem um quadro que é muito famoso do descobrimento, né? Que mostra os portugueses chegando com suas roupas muito bonitas, aquelas naus, né, maravilhosas, né, aportadas próximo da praia, e os indígenas, né, os donos da terra, os povos originários, olhando, preocupados, olhando o que estava acontecendo. Essa, na verdade, e mais assim, depois toda a história que eles vão dizer, que estão vindo para cá para trazer a palavra do Cristo, né, do cristianismo, para os povos ímpios, né? Aqueles que não têm cultura, aqueles que não têm religião, aqueles que não têm nada. Então, eles estão fazendo um favor para a humanidade, estão fazendo um favor para a gente. Então, essa é a história que eles vão contar, mas essa não é a história verdadeira, né? A história verdadeira, ela é completamente diferente. Por exemplo, a BBC, ela fez um artigo que ela coloca o seguinte, eles enfrentaram tormentas, calmarias, doenças e uma viagem que durou 45 dias. 1.500 homens que zarparam de Portugal, só 500 conseguiram voltar sãos e salvos para casa. O Ailton Krenak, ele vai falar, né, que esses navegantes chegavam aqui na terra de Pindorama, que era o nome dessa terra, completamente combalidos. Muitos deles com escorbuto, porque é a ausência da vitamina C.
muitos deles famintos, doentes, e que só conseguiram sobreviver graças à hospitalidade e à solidariedade dos donos dessa terra, que ensinaram a eles o que comer, cuidaram das suas doenças e ainda ensinaram como sobreviver numa terra completamente diferente da terra que eles viviam, que era a Europa. E aí é também importante a gente colocar uma outra questão, que é a gente não pode descobrir algo que já tem dono. O Denevan da Universidade de Wisconsin, ele vai colocar que já haviam em todo o território brasileiro de 8 a 10 milhões de pessoas. O Curtinemoendaju vai contabilizar essas pessoas em 1.400 povos de norte a sul do país. Então, e não há uma parte desse território imenso que não tenha as marcas ainda da presença indígena nele. Esses equívocos, eles são construídos por aqueles que invadiram o nosso território, com uma clara vontade de pilhar, escravizar, destruir, enriquecer, nos colocar numa posição de subalternidade, de outrização, que, segundo Torres São Tomé, vai consistir numa forma errônea do multiculturalismo, onde defende-se a ideia de que a diferença deve ser respeitada em qualquer circunstância, mas sem, contudo, a gente ter uma visão crítica e de entendimento sobre as crenças praticadas da cultura específica dos povos que vão compor essa diversidade. O São Tomé também vai argumentar que os grupos étnicos minoritários, eles sempre devem ter um espaço para apresentar e defender os seus direitos por meio de uma educação política e cívica. Isso são palavras de São Tomé. Que é o que vocês estão fazendo, buscando pessoas que têm essa vivência para virem conversar, para construírem junto com vocês um outro currículo. Então, o que, infelizmente... Oi? Maris, então, em relação a isso que você está trazendo, né, eu acho que tem uma questão muito importante, né, porque a gente pode dizer que nesse Brasil que é indígena, né, porque é um Brasil que é indígena, né, a Lei 11.645, ela inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, por um lado, né, a lei reconhece e implica a necessidade de abordar a temática. Mas, por outro lado, nós nos deparamos também com a falta de referenciais para essa construção, principalmente na formação do professor, né, que foi o que nós discutimos na nossa primeira roda. Então, eu gostaria, né, de refletir aqui com você, que você falasse um pouquinho para as pessoas, né, que currículo é esse? Porque como viver a identidade étnica que não consta no currículo? Como trazer essa raiz cultural para dentro da escola, trabalhar a indigenia a partir de um currículo vivo que sustente essa questão, né? Que Brasil é esse que nós estamos construindo quando nós dialogamos com as nossas crianças? Exatamente. Que você trouxesse também um pouquinho, falasse um pouquinho dessa questão que é muito importante. Então, na verdade, a gente não pode nem culpar os professores que até hoje não conseguiram trabalhar essa questão por conta da própria formação eurocêntrica, né, que você tem nas universidades. Mas cabe a cada profissional buscar, assim como vocês estão fazendo. Então, buscar saber o que a gente pode estar levando para as crianças com relação à verdadeira história que não foi contada ainda da população indígena.
não só indígena, mas afrodescendente também. Né? Trazer também qual é a participação das mulheres, por exemplo, na construção desse país. Isso são fatos fundamentais para a gente construir uma sociedade que tenha mais percepção de que essa diversidade ela enriquece a nossa cultura. E a gente parar também para pensar, quando a gente pega, por exemplo, os livros que a gente tem, eu sou professora de história, e eu percebo assim, tem 40 páginas de Idade Média no livro de história. Uma idade que a gente não viveu. Agora, com relação ao povo indígena, você tem de 5 a 7 páginas. Então, isso já demonstra qual é o tipo de epistemologias que esses governantes que constroem aquilo que o Ministério da Educação e Cultura diz que é cultura, que é educação, diz que é instrução, para a nossa população. Então, fica aqui a dica que é necessário ter um discernimento sobre isso, né? Ter uma necessidade de buscar o que é essa história. Porque quando eu pego um livro de ensino fundamental do primeiro que você fala, vai falar sobre família. Aí eles colocam a família indígena. Essa família está lá na aldeia. E aí eu quero perguntar às nossas crianças indígenas, como eu fui, que vivem na cidade, que vão para a escola, onde eles vão se ver? Sim. Se tudo que está nos livros é sempre o estereótipo do indígena que vive na aldeia. Ora, 40% do nosso povo hoje vive na cidade. Estão aí nas favelas, estão na periferia. Por que não se coloca também a gente? Porque quando eu passo na rua, muita gente acha que eu sou peruana. Por que eles acham que eu sou peruana? Porque o fenótipo peruano é um fenótipo indígena. Mas eles não conseguem fazer esse link. Por quê? Porque eu não estou com o meu cocar, porque eu não estou pintada. Então, isso são elementos para a gente, quando construir o nosso currículo, colocar a criança indígena brincando também na cidade, né? O aluno indígena também no seu computador, no seu celular, porque tudo isso, nós não estamos congelados no século XVI. E tem então, uma isso, questão... na verdade, são discernimentos, né? E tem uma questão, assim, um elemento fundamental, né, que você traz também quando você fala dessa política de invisibilidade, que ela vem aí, ela vem se apresentando fortemente na educação, tanto nas escolas quanto também nas famílias, né? E eu gostaria que você falasse também para a gente um pouco sobre essa questão, né? Quais os efeitos dessa situação, né, que nós ainda vivemos na construção da identidade das crianças indígenas. Porque os indígenas, como você está trazendo, eles não vivem somente nas aldeias. Eles estão nos centros urbanos, nas escolas da rede de ensino. Então, quais as consequências disso para uma criança indígena que está numa escola no centro urbano, na rede de ensino? Então, a realidade das nossas crianças que vivem no contexto urbano é de apagamento da sua ancestralidade, né? Salvo algumas raras experiências nas escolas, que são experiências isoladas. Essa questão vai acabar sendo sempre remetida à família. A família é que tem, na verdade, essa responsabilidade de manter viva essa ancestralidade, né? Mas é muito difícil também essa criança chegar na escola, mesmo sabendo de onde ela vem, e externar que ela é indígena se ela não se vê. Se há um silenciamento da escola, consequentemente haverá um silenciamento dessa criança. E aí eu lembro quando eu fiz há pouco tempo um trabalho, né, de formação de identidade com crianças pequenas,
E aí o aluno, Duque de Caxias, tem 865 indígenas, segundo o último censo do IBGE. E elas estão na rede pública. E aí o menino, depois de trabalhar 4 meses com eles, vários pequenos vídeos, oficinas, ele virou para mim e disse assim, professora, eu sou indígena. E aí os colegas começaram a rir, que também tem essa questão, se você não trabalha, né, sempre essa questão ao longo dos anos, você não vai formar um aluno que não pratique bullying, que não sofra bullying, porque ele vai estar dentro daquela visão estereotipada do que é o indígena. E aí eu virei para ele e falei assim, mas que bom, você vem de onde? Ele disse, eu venho do Pará. Aí os colegas, ele é índio? Aí quando eu vi a brincadeira, eu falei assim, olha, pois agora você sabe, né? Você é meu parente. Aí as crianças viraram para mim e falaram assim, mas professora, a senhora está chamando ele de parente? A senhora não é irmã da mãe dele nem do pai? Aí ele virou e falou assim, todo indígena se trata como parente. Quer dizer, ele sabia, ele realmente falou aquilo que ele sabia. E aí eu perguntei a ele, você já conversou isso com alguém na escola? Ele disse, não, professora. Eu falei, mas por quê? Ele pegou e fez assim, para quê? Para me discriminarem? Aquilo ficou marcado para sempre para mim. Então, isso é o que eu deixo como mensagem, que isso tem que ser trabalhado, porque o que as crianças e muitas vezes os pais e professores têm como informação é que o indígena é o índio, né? É tudo igual, né? Nós somos 305 povos, mas fica todo mundo como o índio. O índio, ele é preguiçoso, o índio é sujo, o índio é cachaceiro, o índio não gosta de trabalhar, é só isso que fica. Então, como é que essa criança vai abrir a boca para falar? Não vai. No ensino médio, quantos são aqueles que só depois de um trabalho de um semestre inteiro chega perto de você e diz, professora, a minha mãe ou a minha avó é indígena, então quer dizer que eu posso me autodeclarar? Eu falei, com certeza. E nunca tinham falado sobre isso na escola. Então, são esses silenciamentos que a gente precisa acabar com eles. E você trazendo essa questão, né, da sua experiência ali na prática com essa criança, eu me lembrei, né, do Daniel Munduruku, porque ele começa o livro dele, né, O Banquete dos Deuses, que é um livro que eu super indico também, né? Ele começa esse livro com um trecho assim impactante que eu acho que é importante, né, ler esse trechinho para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque o Daniel começa o livro assim, ó, nasci índio, foi aos poucos, no entanto, que me aceitei índio. Relutei muitas vezes em aceitar essa condição. Tinha vergonha, pois o fato de ser índio estava ligado a uma série de chavões com que muitas pessoas me insultavam. Índio é atrasado, é sujo, preguiçoso, malandro, vadio. Eu não me identificava com isso, mas nunca fiz nada para defender a minha origem. Carreguei com muita tristeza todos os apelidos que recaíam sobre mim e tive que conviver com o que a civilização ocidental tem de pior, que é ignorar quem traz em si o diferente. Né? Então, Daniel está aí também, como você, trazendo a sua experiência. Ele relata essa experiência dele quando criança, nesse livro, né? O que esses valores, esses conceitos que vão sendo construídos, e ainda hoje a gente verifica que isso se faz presente, né? Está aí sendo transmitido na maneira como nós vamos situando o outro nas relações. Então, de que maneira uma criança, porque a gente precisa ter esse cuidado, refletir sobre isso, de que maneira uma criança pode começar
a perceber e reconhecer as diferenças que nos constituem como algo de fato que aponta para a nossa existência, porque isso aponta, essas diferenças apontam para a nossa existência, se o discurso no qual nós estamos apoiados, ele é sempre excludente, né? Então, isso é muito importante, né? Você trouxe essa questão nessa roda de conversa, está trazendo aqui hoje, é uma questão importante para que a gente possa ir pensando a respeito dessa política que você fala, né? Essa política de invisibilidade, né? Que ainda é efeito, como você está trazendo, talvez dessa luta aí territorial, né? Que foi uma outra situação que você marcou muito bem, né? Que é uma situação de conquistar territórios e dominar povos, né? E a gente vai verificando que isso segue, né? E os efeitos disso para cada um de nós, porque é para cada um de nós, né? Sim. Porque vivemos os efeitos disso, né? Desse discurso excludente. E é muito interessante, né? Porque quando você relata essa história, né? Eu me lembro também do que você disse, que eu achei muito importante quando você fala dessa história do conquistador, né? Porque é conquistar territórios e dominar povos, mas você também traz essa história do conquistador, daquele que chega aqui, né, com a intenção de seduzir, né, com os presentinhos, com os benefícios, e você foi situando isso muito bem, né? Então, é alguma coisa para a gente ir pensando em termos do respeito às diferenças, porque existe indígena no Brasil, né? Mas existe em que conjuntura? E eu gostaria que você seguisse falando dessas questões, né? Em que conjuntura? Pois na verdade, você traz o X da questão, né? É algo que sempre eu pergunto aos alunos. Por que o Estado brasileiro produziu uma política de silenciamento e de estereótipo, de discriminação e racismo, inclusive de negação da nossa identidade brasileira? A quem interessa que essa população nos olhe como se fôssemos seres de uma outra sociedade, né? Porque nos colocam como se nós, inclusive, não fôssemos brasileiros, né? Por que será que não há uma comoção, por exemplo, com todas as mortes que a gente vê ao longo de todos esses anos, né? Sempre morrendo, sempre tendo problemas, sempre... Há pouco tempo, uma criança caingangue foi degolada no colo da mãe, o Vitor Caingangue. Ele tinha 1 ano. E ele foi degolado no colo da mãe na rodoviária lá de Florianópolis. E eu não vi uma comoção com relação a uma situação dessa. Então, o que essas mentiras que pregaram sobre nós faz naquilo que a gente olha o outro? A gente olha o outro como se ele não tivesse direito à humanidade. Então, isso é uma questão que a gente precisa pensar. Por que quando eles matam vários indígenas, ninguém fala nada? Gente, eu olho, eu coloco isso no meu Facebook e eu vejo, as pessoas não falam. Então fica parecendo o quê? Esse é o povo que precisa ser exterminado, porque esse povo, ele é o povo que não quer o progresso. Como se progresso fosse aquilo que se tem hoje, desmatamento, queimada da mata, destruição do rio por conta de mercúrio, que vai nos matar de câncer, né? Então isso, para muita gente, é o progresso. Para a gente, riqueza não é isso. Riqueza é você ter uma mata preservada, você ter como a sua geração futura poder sobreviver com aquilo. Isso para a gente é riqueza. A gente não vai construir uma mansão porque a nossa casa de palha é uma casa que nos esquenta no inverno quando a gente coloca uma fogueira, mas também refresca quando está muito quente.
Então, isso para a gente é a riqueza. A riqueza não é o que você tem em excesso, mas é aquilo que você necessita para a sua sobrevivência e para o seu grupo. Então, essas questões, elas são muito importantes. E mais, quando as pessoas falam assim, mas vocês têm uma Constituição que garante saúde diferenciada, educação diferenciada, territórios demarcados, isso é o que está lá. Isso não é verdade. Se você vê as aldeias do contexto urbano, você vai ver a miséria onde eles vivem. Se você olhar hoje, hoje nós temos um pouco mais de 12,5% do território nacional, ele está em área indígena. Se você olhar o que hoje está acontecendo nesses territórios, é a destruição. É queimada, é destruição. É rio contaminado com mercúrio, é a destruição. Terras que antes eram completamente preservadas. E sabe por que as pessoas acham que está certo? Porque durante muitas décadas o que se colocou é muita terra para pouco índio. O problema é que ninguém trabalhou que as terras mais bem preservadas do planeta, que eram as nossas terras, garante a sobrevivência da humanidade. Porque as pessoas esquecem que sem floresta você não tem água, você não tem chuva. A floresta amazônica, eu botei na minha página de novo o que são os rios voadores. A floresta ela é uma usina de chuva. Ela garante a mata ciliar que vai continuar deixando o rio na sua margem, no seu curso. Se você não tem isso, eu quero saber como é que a agricultura vai sobreviver depois que desmatar tudo. Então, o que a gente está dizendo é que a população indígena, ela presta um serviço à humanidade inteira. Mas ela não tem esse reconhecimento da humanidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, né? Porque é muito importante quando nós vamos verificar os textos produzidos, né, pela cultura indígena, a gente vai verificar que a natureza ela tem esse lugar, né, de sagrada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Que dimensão é essa do sagrado na cultura dos povos indígenas? De que maneira as crianças elas vão sendo inseridas nessa dimensão? Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que essa visão que nós temos de guardar a floresta, de guardar os animais, é porque para a gente isso é sagrado. Um animal, ele é tão importante quanto um ser humano. Ele tem uma função. Nosso planeta ele é todo conectado. Por exemplo, uma anta, ela precisa comer a semente do jacarandá para essa semente passar pelo seu aparelho digestivo e depois que ela sai, aí ela tem a possibilidade de germinar. Então, as pessoas não sabem a importância de uma mata para nossas ervas que nos curam. Agora, na situação do Covid, tem muita aldeia que, como está muito longe, e a gente teve o plano de apoio à Covid para a população indígena vetada, uma série de itens, né? Até água potável, em lugares onde você tem lá o rio todo contaminado. Na verdade, a gente tem todas essas ervas que estão curando, estão fazendo muitos indígenas se curarem. Então, a gente precisa saber que o sagrado, para a gente, está na natureza. Está na natureza que a gente precisa garantir para a sobrevivência da raça humana, como um todo, não é só para a gente. E as crianças, elas aprendem desde o início. Uma criança, ela vai estar sempre junto dos adultos. Não tem um espaço que a criança é proibida de estar.
Ela aprende vendo o outro fazer. Ela aprende segundo a sua sociedade. Então, ela está junto o tempo todo. Essa é a educação indígena, que é diferente da educação escolar indígena. A educação indígena, ela é uma rede. Todos educam, todos estão juntos, todos participam. E isso, na verdade, tem toda uma solidariedade, tem todo um respeito com a criança, tem toda uma paciência com ela. Castigos físicos não faz parte da nossa cultura. A criança, ela é nosso futuro. E como tal, ela precisa ser respeitada. Infelizmente, não é o que muitas vezes a gente vê no noticiário. Mas fica aqui a dica de que se a gente quer construir uma sociedade menos doente do que essa está, a gente precisa ter lições, né? De muito respeito àquele ser que a gente está formando. E tem uma questão importante, né? Porque existe uma força, né, da tradição indígena, da família e da educação indígena, como você está trazendo, né? E no que é que essa força ela se apoia? Ela se apoia nessa rede de parentes, né? Como é que é isso na relação com as crianças e na sua cultura, né? Porque quando você fala, você traz essa força da tradição, né? Da família, da educação, da relação com as crianças. E essa força, ela se apoia em que bases? Então, essa força, ela se apoia na própria cultura. A cultura é o elemento fundante de qualquer povo. O nosso não é diferente. Então, essa rede, por exemplo, uma mulher, se ela precisar ir a algum lugar que ela não possa levar o seu filho, ela sabe que seu filho vai estar sendo cuidado como o filho de todas as outras. Porque essa rede, ela existe. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho relatos de mulheres que foram, por exemplo, para a educação na aldeia. Muitas vezes ela levava o filho para lá. Ou então levava para Cesaia, onde muitas vezes trabalhava. As outras mulheres seguravam o filho na hora que ela não podia estar com ele. As outras mulheres indígenas. Então, essa é uma rede de solidariedade que ela perdura não só no local da aldeia, mas inclusive no local de trabalho, onde muitas vezes as mulheres também estão. Então, isso constrói essa solidariedade, essa relação de cuidado e essa relação de respeito. Então, essa solidariedade, ela é algo muito forte dentro da nossa cultura. E que também acaba fazendo com que tudo se conecte, né? Inclusive, essa relação, se a gente estender essa rede para fora da aldeia, a gente vai ver que nós nos conectamos com todos os povos indígenas. Hoje, então, quando o mundo ficou menor a partir da internet, a gente conversa com indígenas de toda a Biayala, de todos os povos. Basta você saber falar o espanhol, que você vai falar com todos os povos indígenas da América Latina. Então, nós hoje fazemos parte de uma grande família que não tem essa questão do país. Porque se a gente for ver, né, os povos, por exemplo, o povo Guarani, ele se conecta com todas as aldeias Guarani que não estão apenas no Brasil. Porque formação de Estado Nacional tem pouco mais de 500 anos. As nossas culturas têm 5.000 anos ou mais.
Então, é muito antes de colocarem as cercas. Então, nós estamos conectados, agora mais que nunca, também com a internet. Marise, nós temos 5 minutos para finalizar. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, porque esses momentos de troca com você, eles são sempre muito significativos. E eu gostaria, então, que você deixasse aqui, finalizasse a nossa live com uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, com o que você considerasse mais importante nesse momento. Obrigada pela participação, pela presença. Foi um prazer enorme. Obrigada a todos vocês, entendeu? Foi muito bom. Já estou até com saudade. E o que eu coloco como algo para a gente ficar aqui para pensar é que vocês cuidem do planeta. Ele é o único que a gente tem. É ele que vai garantir a vida dos nossos filhos, de vocês quando não estiverem mais por aqui. Eu quero que vocês garantam uma sociedade mais humana, respeitando o outro, sendo solidário, tendo participação, né, na construção de um mundo melhor. E isso é a obrigação de cada ser humano. Perguntem sempre o que vocês podem fazer para que o mundo seja melhor. Olhem aqueles que nada têm não como sendo culpados exclusivamente do que acontece com eles, mas a condição dessa sociedade que muitas vezes nega a solidariedade, né? E a gente tem que entender que solidariedade é reduzir o índice de violência. Tenho certeza disso. Nunca se calem ao ver as injustiças. Seja pacífico, mas enérgico na hora de lutar por seus direitos e pelos direitos dos seus filhos e da sua sociedade. E sobre o vírus, o único que eu espero que contamine toda a humanidade em uma grande e permanente pandemia é o vírus do amor. Haueveté, que Nhanderu nos guarde e nos ilumine sempre. Muito obrigada, Marise, pela participação. Foi um prazer. Tchau. Tchau. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco e fiquem atentos para a próxima live. Até!